Vou agora iniciar o estudo das equações trigonométricas que envolvem o cosseno. Já vimos na aula anterior as equações que envolvem o seno e agora vou apresentar as equações com cosseno. Bom, e para isso vou recorrer também primeiro a um exemplo e depois logo chegaremos à definição. Reparem, vamos supor que eu tenho então o cosseno de determinado ângulo, vou recorrer novamente ao retângulo, e este retângulo que está dentro deste cosseno terá a minha variável, porque estamos perante uma equação trigonométrica quando a variável está dentro da função trigonométrica, neste caso é então o cosseno. Temos então aqui qualquer coisa com x, não terá de ser só um x, mas poderá ser algo que envolve mais operações, ok? E a variável estará então aqui dentro. Eu vou então supor que é igual a 1 sobre 2, ok? Eu vou-te a repetir que, tal como acontecia no seno, caso o valor que está aqui seja um dos valores que está tabelado, como é o meio, por exemplo, ou o raiz de 2 sobre 2, ou o raiz de 3 sobre 2, são valores tabelados, conhecidos. Então, nós vamos fazer com abordagem no círculo trigonométrico. Se por acaso o valor que eu tenho aqui fosse 0,7, 0,3, é um valor que não está tabelado, teria de recorrer à calculadora, fazendo a função inversa do cosseno, que é o cosseno menos 1, que geralmente está por cima na tecla onde temos o cosseno, por cima temos o cosseno menos 1, que é então a função que me permitia obter aqui o x, fazendo o cosseno menos 1 deste valor, ok? Eu vou já explicar isso melhor aqui depois na definição. Bom, então a leitura deve ser a seguinte, à imagem do que eu fiz na apresentação das equações no seno de x, eu vou fazer a seguinte leitura. O cosseno deste ângulo, e a este ângulo estou-me a referir ao retângulo que aqui está, portanto o cosseno deste ângulo é um meio. O que é que interessa descobrir? Qual é o ângulo que faz com que o cosseno seja um meio? Bom, vamos então ao círculo, volto a repetir, estes são valores então tabelados que nós temos de saber, ok? E vamos então aqui ao primeiro quadrante tentar descobrir qual é então o ângulo cujo cosseno, e o eixo dos cossenos agora é aqui, ok? Qual é o ângulo cujo cosseno dá um meio? Bom, e teremos então de saber que é o π sobre 3, que é o 60 graus. Nós sabemos então que aqui no π sobre 3, só um bocadinho, ficou um pouco, talvez um bocadinho mais acima, o π sobre 3 é 60 graus, não é? Portanto, 60 graus, vou fazer mais ou menos aqui nesta zona, assim. Ok, π sobre 3 é o ângulo que nós sabemos que divide então o π em três partes iguais, não é? E sabemos que então vai dar aqui no eixo dos senos, tem o valor de 1 meio, ok? E portanto este será o ângulo que será através dele que eu vou obter a solução aqui da minha equação, porque reparem nesta leitura. Se o cosseno deste retângulo, eu estou a falar do retângulo e não do x, não é? Se o cosseno deste retângulo é 1 meio, eu posso dizer então que este retângulo, o retângulo que eu ali tenho, que tem o x lá dentro, será igual, ou pode ser igual, a π sobre 3, ok? E, reparem, realmente o π sobre 3 será uma solução desta equação, porque se no lugar do retângulo eu colocar o π sobre 3, eu vou obter algo verdadeiro. Bom, no entanto, não é a única solução, é apenas a primeira que eu encontro, porque poderá ser um outro ângulo qualquer, cujo lado de extremidade vá cair aqui em cima do π sobre 3, mas pode dar mais uma volta, ou duas voltas, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou infinitas voltas. E, portanto, nós teremos também de colocar essas soluções, e à imagem do que aconteceu na função seno, vamos também adicionar então aqui 2kπ para colocar então todas as soluções que vão cair em cima do π sobre 3, dando voltas completas, ok? Bom, ainda assim, eu tenho de ter o cuidado de dar uma volta, imaginar ângulos aqui a andar numa volta completa e verificar se existirá mais algum ângulo, sem ser o que cai aqui no π sobre 3, cujo seno também dê 1 meio. Bom, e realmente existe, não é? Como se calhar já estão a visualizar, este ângulo que eu vou ter aqui, que já vamos ver qual é que é, mas por uma questão de observação aqui na figura, nós vemos que o cosseno deste ângulo também será 1 meio. Bom, e então este ângulo também será a solução desta equação, porque no lugar do retângulo, se em vez de ter o π sobre 3, que será uma solução, eu também posso ter este ângulo aqui em baixo. E que ângulo será este? Bom, se aqui é o π sobre 3, visto no sentido positivo, este, uma vez que tem aqui, terá de ter a mesma amplitude, mas negativa, para também dar ali no cosseno meio, será o menos π sobre 3, não é? Que será o menos 60 graus.
Bom, então é isso que vamos escrever. Eu tenho esta solução, o π sobre 3 mais 2kπ, ou o meu retângulo também poderá ser o menos π sobre 3 mais 2kπ, ok? E lá está, o k pertence a z. Bom, e temos assim a equação resolvida caso o nosso, dentro do meu retângulo só tenha um x. Se eu só tiver um x dentro do retângulo, bom, então a equação aqui está resolvida. Caso tenha outras operações ali com o x mais π sobre 2, ou x menos qualquer coisa, ou 2 vezes x, eu tenho depois que isolar o x no primeiro membro, não é? Mas isso já é as simplificações que fazemos em equações normais, que já conhecemos. Vamos passando para outro membro, para a operação inversa. Se tiver um 2 a multiplicar pelo x, por exemplo, passo o 2 a dividir, até ficar com o x sozinho, não é? Só quando o x estiver isolado neste membro é que a equação estará resolvida. Bom, em termos gerais, então, eu fico por aqui, vou apresentar agora a definição e ver o que fizemos. Reparem, então, que nós temos o seguinte, quando temos cosseno de x igual a b, bom, temos que pensar qual é o ângulo cujo cosseno dá b, e lá está o cosseno menos 1. Se por acaso o valor não for conhecido, temos que ir então à calculadora buscar este alfa. E a verdade é que poderemos escrever esta simplificação também, que eu aqui não escrevi, mas que poderá dar jeito, que é isto, portanto, o cosseno do retângulo será igual, como eu identifiquei que o cosseno dá 1 meio no π sobre 3, isso tenho sempre que fazer, poderia escrever aqui cosseno de π sobre 3, ok? Porquê? Porque o cosseno de π sobre 3 dá 1 meio. E então, a partir daqui, também poderia dar o seguimento à minha equação desta forma. Se o cosseno do retângulo é igual ao cosseno de π sobre 3, então o retângulo poderá ser igual ao π sobre 3, é verdade. E depois faria sempre desta maneira, aplicando esta forma. Ficará sempre neste lado o alfa. Neste caso, o meu alfa eu considerei π sobre 3, aqui no exemplo, é o π sobre 3, ou igual a menos alfa. Reparem, menos alfa, que é então o menos π sobre 3 que eu aqui tenho. Bom, isto acontece por esta relação que nós vemos aqui no círculo, não é? Bom, vou também fazer aqui dois casos particulares, no caso do cosseno, que serão idênticos ao que apresentei no caso do seno. Reparem, quando nós temos então o cosseno de alguma coisa igual a 1, o que é que vamos obter? Vamos visualizar aqui no círculo. Eu tenho então... agora vou-me concentrar no eixo dos cossenos, que é aqui. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 1? Vou eu perguntar qual é o ângulo cujo cosseno dá 1. Bom, e eu terei de saber que é aqui no ângulo 0, que tem a origem e lado de extremidade aqui em cima deste segmento, será o ângulo 0, não é? Que o valor do seu cosseno é 1, porque intersetar aqui com o eixo dos cossenos vai dar aqui no 1. Bom, e é o único, não é? Em todo o círculo não existirá mais nenhum ângulo cujo cosseno vai dar 1 sem ser estes. Então a solução desta equação será apenas esta, o retângulo igual a 0 mais 2kπ. Ok? K pertence a z. Reparem que não vamos então escrever mais solução nenhuma, porque não existe mais solução, não é? São só aquelas. Bom, elas são infinitas também, não é? Mas não existe mais nenhuma que seja, portanto, que não vá cair aqui em cima desta, ok? Portanto, ficamos então aqui com 2kπ, com k pertencente a z, ok? Um outro caso particular. Bom, este é um caso particular porque não tem o tal low que eu coloquei no exemplo anterior, não é? Por isso estou a chamar de caso particular. Também vou fazer outro exemplo, onde nós temos o cosseno de qualquer coisa igual a 0. Por exemplo, se tivermos igual a 0, eu vou ter de procurar no círculo o ângulo cujo cosseno vai dar 0. Eu relembro que dentro de um cosseno está um ângulo, não é? O cosseno deste ângulo dá 0. Qual é o ângulo? Vamos à procura dele e teremos de ter a noção, teremos de perceber, por leitura aqui no círculo, não é? E isto é do início da matéria, não é? Que no π sobre 2, no 90 graus, portanto, eu interseto o ângulo de 90 graus aqui com o círculo e projeto no eixo dos cossenos, vai dar aqui no 0. E, portanto, o ângulo cujo cosseno dá 0 é o 90 graus. Mas não só, também será aqui o 3π sobre 2, o menos 90 graus ou 270 graus, não é? E, portanto, eu poderia escrever isto desta forma. O meu retângulo poderá ser igual ao π sobre 2
mais 2kπ, e estou a colocar todas as soluções que vão cair então no π sobre 2. Ou, e aqui teria de colocar então o ou, x, o retângulo, igual a menos π sobre 2 mais 2kπ. E estaria a colocar todas as soluções, portanto, se aqui é π sobre 2, cá para baixo será o menos π sobre 2, não é? E estaria a colocar todas as soluções que vão cair aqui em cima do menos π sobre 2. Bom, mas isto poderá ser escrito, à imagem do que também já aconteceu no seno, num caso particular, como as soluções aqui andam de π em π, variam de π em π, eu poderei escrevê-las todas de uma forma muito mais simples, pegando na primeira, π sobre 2, e em vez de fazê-la rodar de 2kπ, de 2π em 2π, faço de π em π e já estarei a colocar todas as soluções. E reparem que fica muito mais simples esta escrita, é exatamente igual, ok? As soluções que eu estou a considerar com esta escrita são as mesmas que estou a considerar com esta, ok? E portanto poderemos antes escrever assim. É um caso particular do cosseno onde vamos ter kπ em vez de ter 2kπ, ok? Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima!